Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, o canal Café do Setorista sempre à frente do assunto para trazer para vocês agora atualizações em relação a Safiel. Após o lançamento do projeto Safiel, eu fui saber dentro do Corinthians e com pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile se ele aprova, se vai ter uma nova reunião com o Safiel, se já houve reunião, então tudo para vocês em relação à posição do Corinthians e do presidente Osmar Stabile hoje em relação a Safiel e ao futuro do Corinthians. Vamos também falar nesse blend de informações que há uma renegociação, uma tentativa de renegociação entre Corinthians e Caixa. Eu vou te contar essa história referente ao pagamento da Neoquímica Arena. Tem também o que pensa o Conselho Deliberativo do Corinthians, os conselheiros em relação a Safiel, o assunto do momento. E ainda tem os 4 jogadores que vencem, né, os seus contratos no final desse ano. Avançou com algum deles? Michael, com o Romero, com o Thales, com o Anchileri, enfim, tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho e peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar, né, vou deixar Safiel para depois, atualizar vocês têm me perguntado sobre os jogadores, né, do Corinthians que tem os seus contratos vencendo no fim desta temporada. Casos de Thales Magno, caso também do Michael, né, do Romero e do Anchileri. Vamos lá. Eu vou ser bem objetivo para vocês. As negociações ainda não avançaram. Com o Michael a conversa está boa no sentido de reajuste, de renovação, quer ficar, quer, o Corinthians quer, só que depende do Shakhtar, depende, né, do acordo que o Corinthians vai fazer com o Shakhtar no final do ano, após o Corinthians, né, enfim, depois que o Corinthians pagar o transfer ban. Então há essa situação ainda enrolada com o Michael. O Corinthians quer, o Michael quer, mas vai depender do Shakhtar também, do acordo que o Corinthians vai fazer com o Shakhtar, o acordo de compra de 2 milhões de euros, o Corinthians deve mais 1 milhão pelos empréstimos que não pagou, 3 milhões de euros é o que precisa aí para comprar o Michael, mas entre Corinthians e Michael as coisas estão bem avançadas e não há problema nenhum em questão de valores, tá tudo certo. O problema é com o Shakhtar, então quer dizer, nada certo, tem que precisar aguardar, né, para a gente saber o que vai acontecer no final do ano. Em relação ao Anchileri, o Corinthians quer permanecer com o jogador argentino, mas a negociação está parada e travada na questão salarial. Ele quer um reajuste salarial, o Corinthians ofereceu um valor, ele pediu outro, há uma distância desse valor que pode, enfim, chegar a um consenso, a um denominador comum, mas por enquanto nada. Em relação a Thales e Romero, eles não foram procurados, essa é a boa notícia para o torcedor corintiano, não tem nada em relação a Thales e Romero, tem em relação a Anchileri e Michael, a esses dois não tem nada, né? Vamos ver se vai continuar assim, eu não vou cravar que vai ficar assim para sempre, porque aí começa a marcar gols, enfim, a gente sabe como funciona. Deixa o like, comente aqui embaixo, mas eu acho que a notícia é boa para você, torcedor corintiano, e sempre você que merece essa atualização aqui no canal, tá bom? Rapaz, a Safiel hoje lançou o seu projeto, né, com bastante emoção, comoção, enfim, muitos torcedores empolgados, né, que a Safiel pode mudar a história do Corinthians, e eles falaram, né, sobre o projeto. Não vou falar sobre o projeto aqui no Blend, porque não daria tempo, mas dá para a gente resumir uma questão. Eles falaram que já procuraram o Romeu Tuma Júnior várias vezes, presidente do conselho, e não foram recebidos. Eles falaram que o Osmar até cogitou ir no lançamento, mas não foi. Eles falaram que o projeto Safiel vai de encontro à reforma do Estatuto, a nova reforma do Estatuto, o que quer dizer que se a reforma do Estatuto for aprovada, não há como emplacar a Safiel, né, até porque o Corinthians ainda, né, ficaria na mão lá do Parque São Jorge, né, ainda seria um clube, né, associativo, e nenhum investidor iria, né, colocar dinheiro, né, no clube dessa forma, tá? Então, não tem como. Agora, o que eu ouvi, né, eu tenho muitas fontes no Conselho Deliberativo do Corinthians, tá? E de muita coisa que eu ouvi, eles me falam que a maioria no Conselho não aprova Safiel, tá? Eu até reservei uma frase aqui, né, de tantos conselheiros que eu ouvi, tá? Para passar para vocês, que é a seguinte, né?
Muita gente quer que o Corinthians não tenha um dono, impede que tenha um dono. E a Safiel parece que eles querem ser donos com o dinheiro do torcedor. Então, assim, há uma rejeição grande, tá, de conselheiros do clube. Eu estou falando, né, de fontes que eu ouvi no conselho, eu ouvi vários conselheiros, né, para a gente tratar esse assunto, porque é o que eu fui procurar saber hoje para vocês, que eu acho importante, tá? Então, em relação a conselheiros, há uma rejeição, tá? Né, eu acho que fica evidente também que o Romeu Thomas Júnior não deve ser a favor da Safiel. Ele tem que, é claro que ele vai precisar se falar, né? Explicar realmente o que ele pensa sobre a Safiel ou não, mas de conselheiros, pelo menos o que eu conheço de muita fonte que eu tenho no Parque São Jorge, e você sabe que eu trouxe muitas coisas de Augusto, eu trouxe em primeira mão a briga do Augusto com o Rubão. Você pode entrevistar o Rubão aí e perguntar, que ele vai confirmar que eu fui a primeira pessoa que descobriu isso e liguei para eles para saber, tanto para o Augusto como para o Rubão. Então, assim, muita coisa do Parque São Jorge, e a maioria dos conselheiros pensam dessa forma em relação a Safiel, tá? Sem lado nenhum, apenas informando vocês, até porque é um blend de informações. Clique aqui embaixo e me fala o que você acha. Agora vem informação mais exclusiva ainda. O que pensa o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e a diretoria, depois do lançamento da Safiel? Antes de falar sobre isso, eu quero falar que o Corinthians está tentando, com a Caixa, renegociar os juros da Neoquímica Arena, tá? O Corinthians solicitou uma reunião, o Corinthians já fez um pedido para saber o valor à vista, ainda não recebeu esse pedido de valor à vista, né, de quanto que seria a Neoquímica Arena para pagar à vista. O Corinthians ainda não recebeu esse valor, e agora o Corinthians solicita uma nova reunião com a Caixa, porque o Corinthians quer baixar os juros, né, da Caixa, né, da Neoquímica Arena, os juros do estádio, com a Caixa Econômica Federal. Então nós vamos aguardar, porque o Augusto Melo está tentando, o Osmar Stabile está tentando, né, resolver aí esse problema do estádio corintiano, tá? Agora vamos para a Safiel, tá? É importante a gente falar aqui agora sobre a questão do que pensa Osmar Stabile. Eu conversei com pessoas próximas ao presidente. Essas pessoas me falaram que ele já recebeu o pessoal da Safiel, tá? Já conversou com eles, né? Já conversou com eles, os recebeu no Parque São Jorge. E pelo que eu entendi, não sei se o Osmar falaria isso claramente, mas pelo que eu entendi de várias pessoas que eu conversei em volta ali do Osmar Stabile, tá? Essas pessoas me falaram que o Osmar não é a favor, ele entende que esse não é o caminho, que Safiel não é o caminho para o Corinthians, tá? E ele entende também que não merece ser cobrado sobre isso, porque todos os trâmites, né, e todos os ritos a serem seguidos não passam por ele, passam pelo conselho, então ele não tem que dar explicações sobre Safiel, tá? Então acho que não vai ter nota nenhuma, ele já recebeu uma vez o pessoal da Safiel, conversou, enfim, e ele acha que não é o caminho. Aí eu perguntei, se Safiel não é o caminho, é isso que eu falo para vocês. A Safiel vem no meu canal, eu pergunto, se eles falam que Safiel não é o caminho dentro do Corinthians, eu pergunto qual é o caminho. A minha função é essa, meu amigo, é estar sempre apertando todo mundo para tentar tirar o melhor para você e para o Corinthians, tá? E aí vamos lá, né? Já que a Safiel não é o caminho, o que pensa a diretoria do Corinthians e o Osmar Stabile hoje, de pessoas que eu vi em volta do Osmar? Vamos lá, exclusivo para você. Colocar o Corinthians no eixo, como se faz? Regime de austeridade, tá? Controle de setores, revisar todos os contratos, como já tem sido feito, colocar os contratos em dia, como foi colocado os contratos da Neoquímica Arena em dia, tá? Então pegar, setorizar todos os responsáveis, né, revisar todos os contratos, né, do Corinthians, todos, né, de muitos e muitos anos, colocar todos esses contratos em dia que venham favorecer o Corinthians, tá? Depois de revisar todos os contratos, como colocou os da Neoquímica Arena, o que se faz com a folha salarial, né? Deixar sobrar na folha é o pensamento do Osmar Stabile. Por exemplo, liberou Alex Santana, liberou Coronado, que você faz? Você contrata mais jogadores para deixar a folha, para subir a folha ou para empatar? Não. Você trouxe e você contrata quem cabe no orçamento. Foi por isso que só veio o Vitinho, e por isso que não vieram outros reforços. Ele rejeitou
a contratação do Elinho, ele rejeitou a contratação do Biel, ele vetou a contratação de 7 milhões de euros do Biel. Então, na ideia do Osmar Stabile, ele não precisa de SAF. O Corinthians precisa, né, de austeridade, controle de setores e colocar o clube no eixo. Enfim, gastar menos, né, gastar muito menos do que se gasta hoje, tá? E não gastar mais do que recebe. Então, ele está revisando todos os contratos, já fez o contrato da Arena e está também colocando a folha em dia, está sobrando na folha hoje, né, do que era com Augusto Melo, tá? Vai tentar renegociar os juros da Caixa, como eu já avisei. Por exemplo, a renovação com a Nike, ele conseguiu trazer de volta a Nike para a mesa, para não gerar aquelas multas que iam acabar com o clube no futuro. Da Nike conseguiu um contrato melhor, medidas econômicas, os cortes na base, enfim, está trabalhando, né? E ao mesmo tempo, né, está enfrentando as heranças, né, premiações atrasadas, enfim, entende que hoje já o clube vai ter o investimento que está sendo feito na base, os ativos no time hoje, o André, o volante, o Guinegão, o Breno Bidon, o Tchoca, enfim, esse é o projeto do Osmar Stabile, o que pensa, né, o presidente corintiano, tá, em relação ao futuro do Corinthians. Isso aqui é o que me passaram das pessoas que estão em volta do Osmar, tá? É o trabalho que está sendo feito, ele entende que assim ele coloca o Corinthians no eixo e que não precisa de Safiel, tá? Calma, você que gosta da Safiel. É o que pensa o presidente, tá? Samir Carvalho está apenas informando. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.